Boa noite a todos. Vamos para mais uma videoconferência para tirar dúvidas da prova. Essa semana nós não tivemos atividade de quinta-feira por conta dessa continuação de hoje. Mas semana que vem nós retornaremos com as atividades. Claudinho, é contigo aí. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para tirarmos dúvidas sobre a avaliação anterior. Agradeço pela presença. Sei o quanto é difícil para algumas pessoas estarem nesse momento aqui, mas o objetivo é o nosso crescimento referente às regras do jogo. Vou passar a palavra para o Gilmar para que nós continuemos da questão 11 até a 20, porque na semana anterior nós corrigimos até a questão 10. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra ao Gilmar, que vai fazer a correção da questão 11 a 20. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar com os amigos aqui nessa conferência. Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai dar continuidade à questão de 11 até 20, referente às alterações da regra do jogo. Eu pedi ajuda ao Sérgio, por gentileza, se pudesse colocar para nós. Só um minutinho, Gilmar. Eu gostaria que o pessoal que está conectado, se puder, desligar o microfone por conta dos barulhos externos. Eu vou ter que desligar de todo mundo e desligar do Gilmar junto. Então, se todos estão conectados, mantenham seus microfones desligados. Só liguem quando for falar, ok? Obrigado, hein? Bom, então vamos lá na questão 11. Né? As competições que contêm árbitros assistentes de vídeo VAR poderão prescindir de seu serviço uma vez iniciada a competição? Essa situação nos coloca aí com relação à regra 3, né, que fala sobre a possibilidade, né, essa alteração que houve, circular número 19, que fala sobre a possibilidade da utilização de até 5 substituições em até 3 momentos do jogo, excluídos intervalos, possíveis intervalos, como o intervalo entre o intervalo da partida, né, propriamente dito, ou a paralisação, caso tenha prorrogação para início da prorrogação, e no próprio a paralisação da prorrogação para troca de campo de jogo. Então, a resposta correta está assinalada para nós, sim, sempre que assim for decidido pelo organizador da competição, constando no RGC, no Regulamento Geral de Competições. Isso é uma prerrogativa, uma possibilidade que o organizador da competição tem para manter ou não o árbitro de vídeo. Então, se ele quiser manter o árbitro de vídeo, o organizador da competição, ele poderá manter. Se ele achar que não deva manter, por qualquer que seja o motivo, ele poderá não manter o árbitro de vídeo. Então, a opção é sim, sempre que assim for decidido pelo organizador da competição, constando no RGC, seria a terceira opção, corresponderia à letra C. Tem ali o feedback das respostas. Na verdade, a gente colocou ali, né, porque não está... Nós não temos ainda a regra do jogo compiladas as alterações, então nós fizemos a citação com relação à regra. Então, é a regra 3 que teve essa influência, essa alteração. Na verdade, essa é uma orientação administrativa, tanto que nosso campeonato hoje ele não vai ter o VAR por conta de uma orientação da própria federação. Então, isso vai para qualquer tipo de campeonato, desde que esteja previsto no RGC. Então, o grande exemplo é o nosso campeonato, que não terá VAR nem nas semifinais, nem nas finais, pelo menos por enquanto. Pode ser que mude, mas é uma prerrogativa
da federação. Perfeito, Sérgio. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos passar adiante? Peço ao Sérgio a gentileza de passar para a 12. Bom, qual a regra do jogo foi objeto de modificação transitória devido à pandemia provocada pela Covid-19? Tá? Nós sabemos que foi a regra 3 dos jogadores, essa regra que foi objeto de modificação transitória devido à pandemia, né, devido à Covid-19. Então, a opção correta corresponderia à letra A, regra 3, e como feedback, né, como a informação com relação à possível consulta, seria a própria regra 3 nas novas alterações. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Podemos passar adiante? Peço ao Sérgio a gentileza de passar, então, para a questão 13. Bom, na questão 13, vem anunciado para nós, o jogador que desrespeitar a distância regulamentar de 4 metros de um bola ao chão deve. Então, qual seria a situação com relação à punição? A regra 8, ela foi objeto de alteração, nessas novas alterações de 2020 e 2021, e ela tem uma ligação com a regra 12 exatamente pela possibilidade desse jogador que desrespeitar essa distância regulamentar de 4 metros vir a ser punido, advertido com cartão amarelo. Não existe a possibilidade de, primeiro, ser uma advertência verbal ou simplesmente repetir o bola ao chão. Se esse jogador de qualquer das duas equipes, tanto da equipe adversária, a quem está destinado a bola ao chão, como um jogador da própria equipe, se esse jogador não respeitar essa distância regulamentar, ele está sujeito a ser advertido com cartão amarelo. Então, essa situação de ser advertido verbalmente, ela não cabe para essa não ser a opção correta. Ser expulso de campo também não, com a aplicação do cartão vermelho. Isso só aconteceria se ele fosse advertido 2 vezes com cartão amarelo. Então, a opção correta seria ser advertido com o cartão amarelo. A terceira opção, que corresponderia à letra C, está ali a informação regra 8, e também lá na regra 12 a gente pode considerar essa situação. Terceira opção, ser advertido com o cartão amarelo. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Gilmar, boa noite. Boa noite. Natanael. Então, o reinício seria com o tiro livre indireto? Não. Repetir o bola ao chão. Repetir? Ah, ok. Beleza? Porque, na verdade, o que aconteceu? A bola, teoricamente, não entrou em jogo, porque esse jogador ele não respeitou essa distância regulamentar antes da bola entrar em jogo. Então, teoricamente, essa bola não teria entrado em jogo de maneira regular. E nesse caso, eu repeti o bola ao chão. Ok. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Podemos passar adiante? Então, peço, Sérgio, por favor, a gentileza de passar para a questão 14. Bom, na questão 14 tem um enunciado: se um árbitro aplicar uma vantagem ou permitir uma cobrança rápida de um tiro livre, em caso de uma ação que interfira no ataque promissor, uma falta tática, o que o árbitro deverá fazer? Essa situação, a gente entende que ela foi objeto de alteração, é uma das 6 alterações previstas na regra 12, né? Exatamente para poder dar uma similaridade ao Dogso. Porque o que acontece com o Dogso? Se por acaso um jogador cometer um Dogso, um defensor, ou seja, impedir um ataque, uma clara oportunidade de gol, se o árbitro der a vantagem na situação ou permitir que essa cobrança do tiro livre seja feita para a equipe beneficiada com esse tiro, vitimada pela infração, e restaurar essa oportunidade clara de gol, né, o jogador infrator ele deverá ser advertido com o cartão amarelo. Nesse caso, né, de ter impedimento a um ataque promissor, se por acaso o árbitro der a vantagem
ou se a equipe vitimada pela infração cobrar rapidamente o tiro livre e restaurar esse ataque promissor, o árbitro dará prosseguimento ao jogo e esse cartão amarelo deixa de existir. Ok? Então, seria a opção correta, seria a terceira opção, que corresponderia à opção C, dar prosseguimento ao jogo e não aplicar o cartão amarelo ao jogador infrator. Se refere à regra 12, como nós comentamos, ela é a sexta, né, alteração prevista na regra 12. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos passar adiante? Peço ao Sérgio, por favor, a gentileza de passar para a 15ª. Bom, na 15ª, nós vemos lá que se um árbitro aplicar uma vantagem ou permitir uma cobrança rápida de um tiro livre em caso de uma ação que interfira no ataque promissor. Similar à questão 14ª. Só que através de uma falta temerária. O que esse árbitro deve fazer? Então, na verdade, aí já deixou de ser uma falta, análise de falta tática, para se verificar a natureza da falta. Aí, como o Cláudio costuma falar, né, a natureza da falta precede a falta tática. Perfeito? Então, nesse caso, modifica a situação. Esse jogador deverá ser advertido com cartão amarelo pela natureza da falta. Então, a opção correta seria a terceira opção, que corresponderia à letra C, dar prosseguimento ao jogo e, na primeira paralisação, aplicar cartão amarelo ao jogador infrator. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Isso corresponde lá à regra 12. Tá? Pois não? Mário Valentim aqui. Essa situação aí, sim, uma mudança, porque não teria aquela situação de que teve um lance para cartão, né? O jogador bateu a falta, o árbitro não aplicou aquele cartão, ele perderia a oportunidade de aplicar aquele cartão amarelo, né? Até que acontece várias vezes às vezes a equipe está perdendo, tem uma falta temerária, bate rápido e o árbitro lança o cartão para o alto rápido, às vezes longe do jogador, para não prejudicar aquela equipe que quer jogar. Nessa situação aí, então houve uma mudança. Então, ocorreu a falta, o jogador, ocorreu a falta temerária, o árbitro deu a falta, a equipe bateu rápido, você pode seguir normalmente e depois volta para dar o cartão amarelo. Então, teve uma mudança nessa situação. Na verdade, você não está errado no que você está falando, a tua linha de raciocínio está correta, Valentim. Mas se a gente for até fazer uma analogia com relação ao Dogson, né, o que a gente veria na situação? Se por acaso o árbitro tem uma clara oportunidade de gol, mesmo que ele use de força excessiva, o árbitro dá a vantagem, e o que o árbitro faz? Ou ele permite essa situação da cobrança e vai lá dar o cartão vermelho, não é verdade? Então, é uma situação similar. Nesse caso, ele deveria dar o cartão amarelo, ele não pode prejudicar essa situação simplesmente numa situação de não deixa de ser uma falta tática. Ela não deixa de ser uma falta tática. E por ser uma falta tática, ela tem essa possibilidade. Só que como, além da falta tática observada, a gente também vê aí a natureza da falta. Então, por esse motivo, o cartão tem que ser aplicado. Assim como no Dogson, né? Ele daria vantagem, porque existe uma clara oportunidade de gol, e vai lá e volta e expulsa o jogador. Perfeito? Exatamente. Seria uma situação similar. Exatamente foi criada essa alteração, a gente entende, apesar de não ter o FAB não justifica, né, o motivo muitas vezes não justifica para nós, ele cria, né, até faz a alteração baseada em melhoria, na possibilidade de melhoria do jogo, que essa é a intenção. Então, existe aí uma similaridade. Porque tem coisas que a gente não conta, mas a gente tem que aplicar porque tem o jogo. Então, isso realmente veio para melhorar. Porque muitas vezes quer jogar e você não deixa a equipe jogar, porque se você não dá o cartão amarelo, você perderia a oportunidade de dar o cartão. Perfeito. Então, agora a regra, né, encaixou essas duas situações para não prejudicar
equipe e também o jogador infrator não se beneficiar da situação e cometer uma falta temerária e não receber o cartão amarelo, né? Perfeito, perfeito o que você está falando. Agora, complementando, né, a sua fala, que a sua intercessão foi muito oportuna, se não criar um ataque promissor, o árbitro volta e aplica o cartão amarelo, impede o reinício do jogo, perfeito? Assim como no caso do Dogson. Se por acaso não criar uma clara oportunidade de gol, ele volta com a situação e aplica o cartão vermelho caso seja utilizado o uso de força excessiva. Perfeito? Se tiver uso de força excessiva na situação, né, ele vai aplicar o cartão vermelho. Perfeito? Se não criar uma clara oportunidade de gol. Tá ok? Perfeita a sua colocação. Ok, mano? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos passar para outra questão? Essa aí, como nós já tínhamos comentado, né, está vinculada à regra 12, alteração na regra 12. A sexta alteração. Peço ao Sérgio a gentileza de passar para a 16ª, por favor. Bom, a 16ª traz para a gente a seguinte situação. Se durante a execução de um tiro penal, o goleiro e o cobrador cometerem infrações simultâneas, o ato deve... Bom, nós tínhamos até assim, como se fosse uma espécie de um ditado, alguma coisa nesse sentido, porque a regra do jogo, né, ela deve ser decorada, né, mas deve ser entendida também. É importante para nós, todos nós que somos profissionais de arbitragem, tenhamos a decoreba do conteúdo da regra, mas ao mesmo tempo tenhamos o entendimento, porque isso só vai facilitar o nosso trabalho no campo de jogo ou na análise de um jogo que a gente, por acaso, tenha essa responsabilidade, tem essa atribuição. Então, anteriormente, para gravar, a gente usava o seguinte: se por acaso cobrador e goleiro cometerem infrações simultâneas, quer dizer, naquele lapso de tempo em que o árbitro autoriza a cobrança, né, e a bola vai entrar em jogo, ou seja, ela entra em jogo quando ela tocada se move claramente, né, e para frente, né, nós tivemos até uma situação comentada na semana passada. Então, o que ocorre? Se por acaso a bola entrasse com infrações simultâneas, a gente falava prejuízo total para o cobrador. Hoje, essa situação não acontece. O que na realidade acontece? É prejuízo total para o cobrador em qualquer situação, infrações simultâneas. Então, ele comete a finta ilegal, a paradinha, o goleiro avança, perfeito? O goleiro avança. Se por acaso houver gol ou não houver gol, o prejuízo é do cobrador. Então, ele deverá ser advertido com cartão amarelo e o jogo será reiniciado com tiro livre indireto. Perfeito? Regra 14, seria essa alteração, seria o feedback referente a essa resposta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos passar adiante? Peço, Sérgio, a gentileza de passar para a 17ª, por favor, Sérgio. Na 17ª, nós temos o seguinte enunciado: se durante a execução de um tiro penal o goleiro cometer infração, adiantar-se e defender a cobrança, qual a decisão a ser tomada pelo árbitro? Bom, nas mudanças que nós verificamos, né, porque a regra 10 ela tem uma ligação com a regra 14, perfeito? O que acontece? Se por acaso você tem uma partida onde essa partida ela terá cobrança do tiro livre da marca penal, está prevista essa situação. Pode estar prevista, inclusive, a prorrogação. A prorrogação será uma continuidade da partida. Em razão de hoje, principalmente com o advento do VAR, o goleiro fica muito exposto no sentido de ser, com facilidade, ser identificado uma possível infração de avanço, até para tentar fazer com que o goleiro tenha uma condição, a razão da possibilidade dele vir a cometer uma infração com uma certa facilidade e ser identificada essa infração,
a primeira punição que esse goleiro tem durante o jogo, o que a gente entende como jogo? O transcorrer normal, tempo regulamentado dos 90 minutos e acréscimo se houver, e mais uma possível prorrogação caso tenha. Então, se por acaso ele comete uma infração, ele adianta, né, adianta, e venha a defender esse pênalti, né, esse tiro penal. Porque se bater na trave, bater no travessão ou for para fora, e ele mesmo tiver adiantado, isso não é considerado infração, a não ser que ele avance demasiadamente e esse avanço venha trazer um prejuízo para o cobrador que acabou chutando para fora. Fora disso, se ele adianta, o cobrador chutar para fora na trave ou no travessão, não existe infração cometida pelo goleiro. Mas caso ele venha defender, inclusive defendendo e batendo na trave, ou defendendo e indo para fora, ele acabou cometendo uma infração. Quando ele comete essa infração, a primeira punição a ser aplicada para o goleiro é uma advertência verbal. Então, ele é advertido verbalmente no jogo. Perfeito. Isso, vamos dizer, aos 10 minutos do primeiro tempo. Lá nos 30 minutos do segundo tempo, ele tem um novo penal contra a equipe dele e ele comete a mesma infração. Como ele já foi advertido verbalmente, por esse motivo, a segunda punição desse jogador, desse goleiro, será advertência com cartão amarelo. Perfeito? Se ele voltar dentro da partida a reincidir essa infração, ele receberá a segunda advertência com cartão amarelo e será expulso. Bom, todas as advertências verbais e advertências com cartão amarelo, né, então se ele receber uma advertência verbal e uma advertência com cartão amarelo, caso essa partida venha a ter cobrança do tiro livre da marca penal, essas punições são zeradas. Perfeito? Elas são zeradas. Então, quando se começar o tiro livre da marca penal, o que vai acontecer? Se ele vier a cometer uma infração, se ele adiantar e vier a cometer uma infração, a primeira punição desse jogador será a advertência verbal desse goleiro. A partir da segunda, nas cobranças de livre da marca penal, ele será advertido com o cartão amarelo. Como foi dito na semana passada, né, os lançamentos das punições com cartão amarelo, então se ele recebeu um cartão amarelo num tiro penal e recebeu nas cobranças de livre da marca penal, são duas punições com cartão amarelo, só que por ter tido um amarelo nos tiros penais e um amarelo nas cobranças de livre da marca penal, ele não vai ser penalizado nesse momento com a expulsão, tá? Mas vai ser lançado na súmula 2 cartões amarelos para esse goleiro, tá ok? Então, a opção correta seria advertir verbalmente o goleiro na primeira infração e, em caso de reincidência, adverti-lo com o cartão amarelo e repetir a cobrança. Corresponderia a letra B, segunda opção. Lá do feedback, lá, regra 14, nós temos aí também, né, uma identificação com a regra 10, tá? E tanto a regra 10 quanto a regra 14, até pela cumulatividade, na verdade, a não cumulatividade para as cobranças de livre da marca penal, a gente faz uma ligação de uma regra com a outra. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Podemos passar para a questão seguinte? Peço ao Sérgio a gentileza de passar para a 18ª, por favor. Bom, na 18ª, vem nos falando que durante um reinício de jogo, exceto para efeito da regra 11, para que seja considerada uma infração, é determinada. Isso aí está nas alterações. Tem 2 alterações no glossário, perfeito? Uma delas é exatamente essa da situação da posição normalmente dos pés, ou seja, é da parte do corpo do jogador que tem contato com o solo. É que normalmente o contato com o solo é feito com os pés. O que acontece? Por exemplo, num tiro penal, que é um reinício de jogo, o jogador ou os jogadores, né, eles estão com a parte do corpo, né, a parte do tronco, a cabeça, aérea, na parte aérea da área penal. Só que os seus pés estão fora
da área penal ou fora do arco penal, não estão sobre a linha. Nessa situação, nenhum deles está cometendo infração. É permitida essa situação. Então, é a posição da parte do corpo que toca o solo, que são normalmente os pés. Lembrando, por isso está ali, exceto para efeito da regra 11, essa situação com relação à regra 11, a regra do impedimento, ela continua da mesma forma que acontecia. Ou seja, se um jogador que estiver para análise de posição de impedimento e um possível envolvimento em jogo ativo, continua da mesma maneira. É considerado o quê? Parte da cabeça, corpo ou pé estiver à frente da linha da bola ou do penúltimo adversário. Então, não mudou nada com relação à regra 11. O que mudou foi com relação a esses reinícios de jogo, que normalmente a gente vê um tiro penal, um tiro de saída. Né? Para essas situações, se tiver com a parte que toca o solo fora do local, no local correto, ou seja, fora da área, fora do arco penal, fora da metade do campo adversário, perfeito? Na verdade, ali no tiro de saída, é uma linha neutra para efeito de impedimento. Mas, segundo a regra 8, todos os jogadores deverão estar na sua metade do campo. Perfeito? Então, o que vai valer, ele pode estar nessa metade do campo e com o corpo, né, com a cabeça na metade do campo adversário. Essas situações, elas são corretas. Elas não têm irregularidade diante das alterações previstas. Isso aparece no glossário para nós. Tá ok? Então, está ali a informação com relação ao feedback glossário. A resposta correta seria a correspondente à letra C, a terceira opção, pela posição de seus pés ou qualquer parte corporal que esteja tocando no solo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Gilmar, Pois não. Boa noite, mais uma vez. Pode parecer até um pouco absurda a pergunta que eu vou fazer, mas é uma dúvida que está me ocorrendo agora. Sobre essa situação da reinício de jogo, para que seja considerada uma infração, tem que ser a parte do pé tocando no solo, né? Mas caso seja a parte do pé tocando na entrada da área e o braço esteja dentro da área, a bola bata nesse braço, como é que funciona o reinício? O penal ou falta? Vamos lá. Isso vai depender se você tem ali uma situação em que ele coloca vai ser difícil acontecer porque a bola vai ser jogada para frente, ele está atrás da linha da bola, perfeito? Mas assim, vamos imaginar uma possível situação que isso viesse a acontecer. Porque na prática a gente não vai ter essa situação, porque, como a gente vê, ele está atrás da linha da bola. Então, essa possibilidade de bater direto na mão dele não vai existir. Ele com o braço dentro da área penal, está tudo certo desde que ele esteja com os pés, que é a parte que normalmente toca o solo, fora da área penal, fora da marcação da área penal do arco penal. Perfeito? Mas vamos dizer que viesse a acontecer alguma coisa nesse sentido. Depende. Se ele está com o braço em posição antinatural, se ele tivesse com o braço à frente, seria penal. Mesmo com os pés fora da área. Mesmo com os pés fora da área. Na prática não vai acontecer, porque ele está atrás da linha da bola. Né? Ele vai estar 9,15. Então, essa situação, realmente, ela não teria como acontecer. Né? Vai ficar menos de 9,15 o braço, porque o braço vai estar dentro da área penal, como você colocou bem. Certo? Mas, de qualquer maneira, essa situação, assim, fisicamente, ela não vai acontecer. Pela distância, e o tiro vai ser cobrado para frente. Se for cobrado para trás, é tiro livre indireto. Então, essa situação realmente não vai acontecer. Mas vamos imaginar que acontecesse. Se ele está com o braço em posição antinatural, né, a bola venha tocar no braço dele, seria um penal. Ok. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Está ali o feedback, está no glossário. Tá? Podemos passar adiante? Pois não? Mesmo se ele tiver com os pés do lado de fora, seria penal com a mão dentro? Fiquei na dúvida. E assim, o que acontece? Vamos visualizar essa situação. A única situação na regra do jogo
em que não vai ocorrer a posição de impedimento é exatamente na cobrança do tiro penal. Todas as outras situações são possíveis o jogador estar em posição de impedimento, mesmo que não venha a ser punido em razão da regra. Por exemplo, provindo de um tiro de meta, arremesso de canto e arremesso lateral. Mas ele pode estar em posição de impedimento, certo? Então, no tiro penal, é a única situação que a gente o jogador está fora da posição de impedimento, porque todos estão atrás da linha da bola. Todos os jogadores estão atrás da linha da bola. A gente está criando uma situação que o Nathanael colocou, né? Na prática, eu não vejo assim, possibilidade de acontecer, porque a distância que o jogador tem que estar do seu pé, dos seus pés, para a bola, são 9, 15 metros pelo menos. Então, mesmo que ele esteja com o braço dentro, vai ficar muito distante dessa situação acontecer. O tiro tem que ser chutado para frente. Se for chutado para trás, é tiro livre indireto. Ô Gilmar, Oi. acho que eu não me fiz compreender. Estou falando no caso do defensor, ele toque na bola com a mão dentro da área, não necessariamente numa penalidade. É como se fosse um jogo, um lance qualquer, e ele com o seu corpo fora da área, abraça o braço dentro da área, encosta a mão na bola. Esse posicionamento, Nathanael, é para reinício de jogo, tá certo? É para reinício. Sim. Então, assim, ele está no local correto? Tá, porque ele está fora com a parte que corresponde ao tocar no solo, está fora da área. Não está sobre a linha, não está sobre o arco penal, está fora da área e fora do arco penal. Então, ele está respeitando essa distância de 9,15. Isso é para efeito de reinício de jogo. Agora, se for uma situação normal de jogo, se ele está fora, porque isso cabe, essa regularidade que deve existir para reinício de jogo. Tá certo? Agora sim, vamos dizer que ele está com o braço dentro da área, essa colocação que você está fazendo, e o jogo está em andamento, penal. Porque a infração ocorre dentro da área. Se for uma situação normal de jogo, foi isso que você colocou. Isso. Foi isso? Perfeito. É penal. Isso. Penal. Tudo dependendo, é claro, da situação, da velocidade da bola, da proximidade, né, de quem vem. Quer dizer, tem alguns conceitos que nós devemos levar em consideração. Perfeito? Mas, assim, braço estendido, vindo de adversário, braço aberto, posição antinatural, dentro da área, mesmo que ele esteja fora, o braço está dentro. É a mesma coisa que o goleiro está com os pés dentro e a garra do lado de fora. É tiro livre direto, porque a infração foi cometida fora da área. Perfeito? Então, se ele está com o braço dentro da área penal, é passível de marcação de um tiro penal contra a equipe dele. Legal? Beleza, Gilmar, obrigado. Beleza. Okay. Entendido. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Podemos passar adiante? Mário Valentim de novo. Ficou meio confuso essa situação. Vamos lá. Lógico que você explica, durante o jogo, um lance normal de jogo, não tem discussão. Essa situação é durante o reinício de jogo. Sim. Mas essa situação que o Nathanael colocou não poderia acontecer num tiro livre direto e que a barreira esteja próximo ali da entrada da área e um atleta desse que está na barreira, o antinatural jogar esse braço e cortar esse chute, ele estando com os pés fora da área, mas ele com a falta com a mão lá dentro da área. Como é que seria esse início? Olha só, o que a gente tem que excluir essa situação. Eu estou entendendo a colocação de vocês. Mas, assim, o que se quer ver é com a regularidade do reinício do jogo. Anteriormente, se você tivesse o corpo do jogador... Porque isso foi acontecendo tantas vezes que isso acabou virando regras. Entenderam o seguinte, poxa vida, se o jogador ficar exceto a situação de impedimento, se o jogador ficar com a parte aérea do corpo dentro da área, tá perfeito, não tem nenhuma irregularidade. Né? Se a parte que toca o solo estiver fora da área, estiver fora do arco penal. Então, esse posicionamento está correto, não tem nada de irregular. É que está sendo colocado uma situação que, vamos dizer assim, vamos imaginar até um dolo na situação. Exatamente. Ele está um tiro livre, como você colocou bem, é um reinício de jogo, e o que ele faz? Ele vai e faz uma mão deliberada. Exatamente. Tem que ser punido. Perfeito. Posso dar uma palavra rápida? Sim, claro. Essa situação é para reinício, não mudou nada.
é tiro penal, é tiro de saída. A situação que inicialmente você estava falando sobre a mão no tiro penal com a bola, ela pode acontecer num tiro de saída. O jogador saiu a bola e o jogador está com a mão à frente, com os pés atrás da linha, e com a mão à frente, é um tiro livre direto. Agora, assim, o que eu não estou conseguindo compreender é qual é a dificuldade. Porque se o goleiro está fora da área, ele segura a bola dentro da área com a mão dele, qual é a irregularidade que tem isso? Nenhuma. Se o goleiro está dentro da sua área penal e segura a bola fora da área dele, é tiro livre direto contra o goleiro. Então, assim, essa situação que foi feita a alteração agora é para efeito de reinício de jogo. No tiro de saída, por exemplo, o jogador pode estar com os pés atrás da linha que divide o campo de jogo e com o tronco à frente. A regra diz agora que não há nenhuma irregularidade nisso. Durante um tiro penal, o jogador está com o pé fora da área penal e com o tronco para dentro da área penal. Anteriormente, isso era uma irregularidade. Agora não mais. É simples assim. Aí eu estou vendo assim, as pessoas conversarem, falarem. É muito importante essa discussão. Só que assim, tá confundindo mais do que esclarecendo. Uma coisa tão simples. Então, assim, é para reinício de jogo. Os demais continuam igual. Tá bom? Claudinho, tiro livre direto, não é o reinício do jogo? Sim, sim. Então, é essa situação que a gente está colocando, entendeu? Não, você colocou essa situação. Agora, Sim. sim, eu vi algumas situações aí, por exemplo, se o goleiro segurar fora da área, se o goleiro segurar dentro da área. Cara, não, o jogo não. tudo igual, entendeu? Sim. Tiro livre direto é um reinício de jogo. Sim. O chão é um reinício de jogo. Tiro de saída é um reinício de jogo. Entendeu? O meu medo é as pessoas se confundirem. Então, assim, para efeito de reinício, isso é válido, correto? Para efeito de reinício. A única coisa que a regra fala exceto para efeito de regra 11, que é o impedimento. Fora isso, Perfeito. cara, não tem mais o que falar sobre isso. Está muito claro, entendeu? Eu não sei se eu me fiz entender ou se eu compliquei mais ainda. Mas assim, é que eu estou vendo a gente se estender num assunto onde eu não vejo dúvida nenhuma. Tá bom? Vai, Ismar, obrigado aí. Obrigado a você, Cláudio. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Renato falando. Só Não entendi. o Renato que está falando. Só para corroborar aí que o esclarecimento do Claudinho aí elucidou bastante a questão. Ficou bem claro a colocação dele. Isso é para reinício de jogo. Ficou bem claro. Legal. Perfeito. Então tá lá, o feedback está lá no glossário, né? Como a gente já tinha feito esse comentário. E a opção correta seria a terceira opção, correspondente à letra C, pela posição de seus pés ou qualquer parte corporal que esteja tocando o solo. Podemos passar, pessoal, adiante, a 19ª? Peço ao Sérgio, por gentileza, para passar para a seguinte, por favor, Sérgio. Bom, a 19ª nos traz o seguinte enunciado: se durante um reinício de jogo, tiro de meta, o goleiro levantar a bola para um companheiro que a devolve com a cabeça, o ato deve. Isso aí nos vai reportar a circular 16, né, que também é um objeto de alteração. Quando aconteceu isso, né, quando começou teve a alteração, para o tiro de meta não ter a necessidade de sair da área penal para a bola entrar em jogo, alguns jogadores, juntamente com o goleiro, eles começaram a usar desse artifício de devolver. Isso facilita a vida do goleiro na reposição de bola, tanto com as mãos quanto com os pés. Então, tem essa circular, né? Ela está em vigor. Então, se o goleiro levanta a bola na expectativa de recebê-la de volta para poder se beneficiar e ter essa bola com uma reposição mais fácil para ele, seja com a mão ou com os pés, isso é uma infração. A primeira situação, ele não é punido com advertência com cartão amarelo. Simplesmente é dado um novo reinício, o tiro de meta, ou o tiro livre também, no caso aí, especificamente um tiro de meta. Um tiro livre também caberia a mesma situação. Se houvesse a reincidência do fato, né, da irregularidade, o tiro deveria ser repetido, mas o goleiro, por se beneficiar dessa situação, deveria ser advertido com cartão amarelo.
Então, a opção correta seria paralisar o jogo, já que existe uma irregularidade, independentemente de, na primeira situação, haver punição disciplinar ou não, solicitar um novo reinício, tiro de meta, e, na reincidência, advertir o goleiro com cartão amarelo. Está lá circular número 16, de 7 de agosto de 2019. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos passar adiante? Peço ao Sérgio, por favor, a gentileza de passar para a 20ª. A 20ª está falando exatamente a respeito, né, da regra 3, da circular número 19, né, que é ela é temporária, de forma temporária, essa alteração. Então, vem dizendo lá, de forma temporária, em função do momento que o mundo vive, a pandemia, né, coronavírus, quantas substituições cada equipe poderá realizar. É bom a gente só frisar que as competições que vinham com alterações acima de 5, né, elas vão continuar tendo essas alterações, desde que não haja nenhuma objeção, nenhum óbvio por parte do organizador da competição, que entenda que isso vai continuar acontecendo normalmente. Essas situações vinham se voltar mais para as equipes profissionais, masculino e feminino, seleções, onde as substituições eram 3. Então, em razão da pandemia do coronavírus, né, foi alterado para 5 substituições em até 3 momentos, em até 3 oportunidades, não contando os intervalos. Os intervalos não são contados. A gente fez essa observação no início lá da nossa correção. Então, assim, são até 5 substituições em até 3 oportunidades ou momentos. Então, por exemplo, se uma equipe fizer no intervalo, conta como substituição, mas não conta como momento. Tá certo? Então, ele substitui 2 jogadores no intervalo. Ele tinha substituído 1 no primeiro tempo, substituiu mais 2 no intervalo. Ele fez 3 substituições. Ele tem até mais 2 substituições. Como ele fez uma no primeiro tempo, o intervalo não conta como momento, ele tem mais 2 substituições possíveis em até 2 momentos possíveis. Tá ok? Então, a opção correta seria a segunda opção, que corresponderia à letra B, máximo de 5 substituições em 3 oportunidades, sem contar os intervalos. Tá o feedback de resposta novamente lá para a regra 3, né, que é essa modificação temporária, essa alteração temporária, e corresponde a circular número 19. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta em geral sobre as alterações, que por acaso tenha dúvida, que eu possa, de repente, tentar ajudar? Ou das questões que foram colocadas? Pois não. Ian, aqui, tudo bem? Oi, hoje não. Pode voltar na questão 19? 19? A anterior. O Sérgio, a gentileza de voltar, por favor. Sim. A questão fala durante o início do jogo tiro de meta, mas qualquer reinício, né? O goleiro fazer esse lançamento para voltar para ele. No caso ali, ele vai se prender tiro de meta e tiro livre. Tá? É porque aí foi mencionado o tiro de meta, mas poderia ser tiro livre. Tá? Okay? Então, faz essa cobrança, devolve a bola para ele, e ele tem facilidade, ele cria um facilitador para ele para repor essa bola com as mãos e com os pés. Ok? Isso agora é considerado uma regularidade. Sim. Esse aí ele é simular aquele caso que se ele tentar levantar a bola para o cara cabecear para ele de volta, mesmo que ele não pegue com a mão, é infração. Não, olha só. Aí, se ele levanta a bola ali, a situação ele recebe de volta com as mãos. E o que vai acontecer? Ele vai ter facilidade, ele está criando um facilitador para ele, para repor essas bolas com
com facilidade, é isso. Essa devolução dele voltar, de jogar, de repente a regra não contempla essa situação, essa alteração, segue o jogo normalmente. Né? É aquela situação mesmo dele se beneficiar. Né? É como se fosse no inverso das situações que está lá previsto na regra 12, na conduta antiesportiva, quando o jogador levanta para burlar a regra, ele levanta a bola, né, e toca para o goleiro, ou bate com outra parte do corpo, com a cabeça, com o joelho, e de repente o goleiro vai lá com a intenção desse goleiro jogar com as mãos. Aí quem comete a infração é esse jogador. Nesse caso aí, o goleiro comete essa infração. Mas a gente entende ali que ele vai receber essa bola de volta e vai ter a facilidade de poder repô-la com as mãos. Quando eu falo com os pés, é porque ele, de posse da bola com as mãos, ele pode chutar essa bola. Então ele vai ter aí um facilitador, criar um facilitador para ele, às vezes até uma jogada treinada, e que, na verdade, vai trazer aí uma irregularidade, porque o que se quis trazer com a mudança dessa regra, né, do tiro de meta, né, dos tiros livres, né, a favor da equipe defensora dentro da sua própria área penal, é evitar, dar celeridade ao jogo. Evitar que a bola tivesse que sair da área penal para entrar em jogo. E ali poderia oportunizar o próprio defensor de tocar na bola antes dela sair. Então, quando foi criada essa regra, teve essa intenção. Mas aí eles identificaram um possível benefício que foi cortado lá na frente, lá atrás, foi cortado, deixado de stand-by, vamos dizer assim. E agora, com essa circular, essa situação veio a tornar realmente uma situação de regra, vamos dizer assim, né? Apesar de não estar constando como regra do jogo, ela é uma circular, então ela está em vigor, ela tem o seu valor e ela deve ser cumprida. Perfeito? Então é exatamente isso, é se ele beneficiar da devolução, ele toma posse da bola e aí tem facilidade para repor essa bola. Ok? Seria isso. Beleza. Outra só, última pergunta, bem mais uma, né, de cabeça agora. Não. Reincidência advertiu o goleiro do cartão amarelo. Tá. E se por exemplo, acontecer a reincidência mais uma vez, ele vai ser expulso, tá? O tiro de meta vai ser cobrado de novo? Ou vai gerar uma outra infração? Porque a bola, teoricamente, rapaz, ela não entrou em jogo, tá? Porque assim, se manda repetir o tiro de meta, se você repete aquele reinício, senão você marcaria uma outra infração. Se você repete aquele reinício foi irregular. Se você está repetindo, considera-se, teoricamente, que essa bola não entrou em jogo de maneira regular. Por isso, essa repetição. Então, ele comete uma infração. Mesmo que ele venha a ser punido e expulso, né, o reinício vai ser com tiro de meta. Exatamente. Ou tiro livre, dependendo da situação. Aqui ali foi colocado tiro de meta. É isso mesmo. Tá bom. Obrigado, professor. Ok. Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre qualquer situação que nós temos mencionado na outra correção, nessa correção, ou com relação às alterações da regra do jogo? Professor Gilmar, boa noite. Vitor aqui. Pois não. O Campeonato Carioca não está mais com a parada técnica durante esse momento. Mas, por exemplo, se fosse o caso de uma parada técnica na semifinal ou na final, a partir de agora, contaria como tempo ou momento de substituição? Não. Nesses casos, não contaria? Não contaria. Não vai ter parada técnica, pelo que eu te saiba, mas não contaria. Não contaria. Por quê? É uma paralisação do jogo. Perfeito? É como se fosse um intervalo, né? Então, sendo um intervalo, mesmo que sendo uma parada médica, ou aqui no Rio de Janeiro nós temos assim uma parada técnica obrigatória que não vem acontecendo nessa situação, mas a gente entenderia como se fosse uma situação fora de jogo, fora daquele período regulamentar, tanto que ele não é contado, perfeito? Então ele fica fora. Se ele fica fora, se fosse feita uma substituição dentro de uma possível parada média, de uma parada obrigatória, né? A gente entenderia como um intervalo, como uma oportunidade não utilizada, tá certo? Mas não está tendo parada técnica, né? Obrigatória, então essa situação realmente não vai ocorrer.
Ok, obrigado, professor. Tá legal? Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Podemos encerrar essa situação. Claro que eu vou passar a palavra aos coordenadores, né? O Cláudio, o Sérgio, mas com relação a algum questionamento, está tudo certo? Podemos encerrar? Então, eu agradeço aí a participação, estou sempre à disposição das pessoas no que for possível, que eu possa estar ajudando, tá bom? Uma boa noite para todos. Passo aí a palavra ao Sérgio, passo a palavra ao Cláudio. Obrigado. Muito obrigado a todos pela participação. Desejo uma boa noite e um ótimo final de semana para vocês. Tá bom? Sérgio, se quiser falar alguma coisa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Os instrutores aguardem um pouquinho que Sérgio quer conversar conosco.